Boa noite a todos. É uma alegria estar com você aqui na casa de Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, eu já fui pastor aqui durante um período de 4 anos e eu tive algumas alegrias durante o período que eu estive aqui. Uma delas foi conhecer a irmã Neide, que está ali, e ter a oportunidade de batizar suas filhas, participar do batismo de sua neta, que acabou de cantar. E agora estaremos aqui a convite da Tânia, para apresentar mais uma netinha da Neide, filhinha da Tânia, Maria Helena, né? Que bênção, que Deus abençoe. Deus abençoe todos mesmo. Ficamos felizes, eu digo ficamos porque eu estou hoje com a minha esposa, ela está lá no fundo. Muito obrigado, viu? Estou com minha esposa, com o meu filho e com a minha pequenininha filhinha também, né? A filhinha que já está ali no colo da Nice, e graças a Deus chegamos bem aí. Deixa eu só assinar aqui e aí a gente já começa. Então hoje é um dia especial, dia que a Maria Helena vai ser dedicada a Deus, e a dedicação a Deus é algo importante. O próprio Jesus foi dedicado a Deus, a Bíblia apresenta isso. Isso era um costume entre os judeus. Dedicação não tem nada a ver com batismo infantil. Batismo, na realidade, é aquilo que a gente conhece que tem na igreja mesmo. Durante uma época do ano, vai aí, enche o tanque, as pessoas batizam e assim por diante. Mas a dedicação é algo totalmente diferente. A criança, de acordo com a Bíblia, é um grande presente que Deus dá para as famílias. Quando Deus ele dá a oportunidade de uma família, um homem e uma mulher terem filhos, esse homem e essa mulher estão colaborando com o crescimento da humanidade. E Deus, quando ele criou o homem e a mulher, ele criou com esse propósito. Ele diz: crescer e multiplicar. Isso é o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, logo nos primeiros capítulos da Bíblia. O livro do Gênesis, ali no capítulo 1, no capítulo 2, já mostra esse desejo de Deus, não apenas de ser o Criador, mas de ver a humanidade colaborando com a criação. E quando uma pessoa tem um bebê, seja um menininho ou uma menininha, essa pessoa está colaborando na criação de Deus. Então a gente dá os parabéns à Tânia, para que Deus continue abençoando você, toda a sua família, e que continuem vocês sendo uma bênção, né? E principalmente que a Maria Helena ela possa ver isso, né? Ela possa crescer e ver isso a cada dia, né? Ela possa ver isso a cada dia na vida de vocês. E quando a gente olha para uma criança, é impossível olhar para a criança e não pensar no futuro. Você já parou para pensar nisso? Você olha para uma criança sempre pensando no futuro. Porque quando a gente olha para um bebezinho, a gente pensa assim: como é que vai ser quando crescer? Será que vai parecer com a mãe ou com o pai? Como é que vai ser quando crescer? Será que vai gostar de escola? Vai gostar de jogar bola? Quando é menino, principalmente, né? Que menino acho que gosta um pouco mais do que menina disso. Vai gostar de videogame? Quando é menina, vai gostar de boneca, brincar de casinha, ajudar a limpar a casa? Será que raio? Mas você sempre vai pensar alguma coisa. Você vê uma criança, você olha para o futuro. E eu hoje quero falar um pouco para você, para não fazermos só a apresentação, mas eu quero fazer uma breve meditação, um pequeno sermão falando sobre para onde nós devemos olhar. Qual deve ser o nosso alvo na vida cristã? Como pais, é claro que a gente sempre pensa no futuro. A gente, como adventista, pensa num futuro que envolve a volta de Jesus. Mas se Jesus não vier até lá, a gente pensa assim: eu gostaria que meu filho entrasse numa faculdade, fizesse isso, aquilo e tal. Então nós temos os nossos sonhos, pensamos no futuro. E eu quero meditar um pouco com você sobre isso, sobre pensar para frente, olhar para o futuro, para onde devemos olhar. Gostaria que você abrisse inicialmente, se você estiver com a Bíblia, seja ela uma Bíblia em papel ou em formato digital, no livro de Hebreus, que está no finalzinho da sua Bíblia, no capítulo 12. Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 12. Na realidade, no mundo em que nós vivemos hoje, nós podemos olhar para muitas coisas. Pense um pouco nisso. Existem filmes aí, grandes produções que são feitas todos os dias. O filme Vingadores Ultimato tem batido recordes de venda de bilhetes lá no cinema, porque as pessoas têm olhado muito para ele. Olhar para a vida de pessoas, e existem pessoas muito famosas aí que muitas vezes chamam a atenção das pessoas para olharem para a vida delas. Olhar para as páginas da internet dos seus amigos, olhar para as pessoas da igreja, olhar para a violência, olhar para o mundo dos esportes. Na realidade, existem muitos lugares para onde podemos olhar. Mas a Bíblia aqui em Hebreus capítulo 12, verso 2, nos incentiva a termos um alvo do nosso olhar. Aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte. Veja o que aqui diz aí, acompanhe. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O que a Bíblia apresenta aqui é que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos muitas opções, muitos alvos, muitas coisas e pessoas para a qual poderíamos olhar. Mas hoje a Bíblia nos chama para termos um foco, termos um objetivo, olharmos para Jesus, não olharmos para as pessoas, não olharmos para o pastor, não olharmos para aquilo que está ao nosso redor e muitas vezes distrai a nossa atenção. Mas olhando para o futuro, pensando na volta de Jesus, que Ele possa ser o alvo de toda a nossa atenção, Ele possa ser o alvo dos nossos olhares, Ele possa ser o alvo dos nossos principais objetivos. Mas muitas vezes nós perdemos o alvo. Conta-se uma história muito interessante. Antigamente, há quase 70 anos atrás, em 1954, houve os Jogos dos Impérios Britânicos. Isso acontecia sempre entre os países que foram colonizados pela Inglaterra. Reunia Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália e alguns outros países que foram colonizados pela Inglaterra, África do Sul e assim por diante. E naquele ano de 1954, aconteceu algo interessante que marcou a história do atletismo. E na realidade isso marcou tanto a história do atletismo que fizeram até uma estátua para que aquele momento ficasse singularmente marcado. Na corrida de 1.500 metros haviam dois competidores que eram favoritos para a corrida. A história conta que um se chamava Roger Bannister, o outro se chamava John Land, e os dois eram os favoritos para a corrida. E a corrida foi se desenvolvendo, e para quem já viu provas de atletismo, seja no que ocorre comumente aí, ou para quem já esteve vendo pela TV, ou às vezes até no estádio, uma corrida de Olimpíada, ou de campeonato mundial, você sabe que a corrida de 1.600 ou 1.500 metros é uma corrida onde se dá 2 voltas em volta do estádio. Então é uma corrida longa, não é uma corrida tão fácil. 4 voltas. 4 voltas em volta do estádio. Então é uma corrida muito longa, muito cansativa, e que exige esforço físico, velocidade dos atletas. A história conta que naquele dia John Land, ele saiu e foi à frente. E ele foi a cada momento, a cada passo, se distanciando dos adversários. Primeira volta ele passou na frente, a segunda também. Na terceira ele estava à frente, mas começava a perder um pouco a sua força. Roger Bannister, começava a estar mais próximo dele. Os dois eram os que tinham as melhores marcas dentro do Império Britânico. Os dois eram os atletas favoritos para a corrida. E John Land ele começou a ficar preocupado ao ver Bannister se aproximar dele. E na última volta, quando chegaram na reta final, conta a história, e isso foi imortalizado em uma estátua que hoje está em frente ao Estádio Olímpico de Vancouver, lá no Canadá. Conta a história que quando eles chegaram na reta final, próximo à linha de chegada, John Land olhou para trás. E quando ele olhou para trás, Bannister, ele usou de psicologia. Ao reparar que Land ia olhar para trás, ele veio pelo outro lado e ultrapassou John Land, sem John Land perceber. E lá em frente ao estádio, tem uma estátua. Essa estátua, ela conta uma verdade para todo mundo que vê aquela estátua. Qual é essa verdade? A estátua tem John Land correndo e olhando para trás. E tem ao seu ladinho, bem próximo dele, Roger Bannister, com os braços abertos, recebendo a faixa de vencedor da corrida. Enquanto um tinha como seu alvo aquele que estava atrás dele, o outro tinha como alvo a linha de chegada. Qual é o seu alvo? Será que o seu alvo é aquilo que está ao redor, aquilo que ameaça a tua vitória, ou o alvo é você ser um vencedor em nome de Jesus? Quando a gente tem filhos, eu creio que o nosso alvo tem que ser mais firmemente ainda Jesus Cristo. Nós devemos olhar mais para Jesus. Devemos buscar mostrar Jesus para os nossos filhos e fazer com que eles imitem a Jesus. Uma coisa interessante, todos os dias a minha esposa faz o culto aí com as crianças. Eu tenho dias que nem estou em casa, não tenho essa oportunidade como ela tem. Mas é interessante que às vezes, quando a gente vai fazer o culto todo mundo junto, a Fabiana fala para fazer oração, e a menininha que eu tenho, que ainda não sabe andar sozinha, ela já sabe juntar as mãos para fazer oração. Porque lá em casa todo mundo aprendeu isso. Daniel aprendeu, Beatriz aprendeu também, porque tem alguém que está ensinando. Porque tem alguém que está com foco em Jesus, olhando para Ele, e não para aquilo que está ao nosso redor.
Porque se fosse para a gente olhar para aquilo que está ao redor, a criança poderia aprender muita coisa. Agora, quando a pessoa está com o foco em Cristo, a criança vai aprender cada dia mais de Jesus. E nós vamos aprender cada dia mais de Jesus também. Nós vamos olhar para Cristo. Vamos ver nele, como diz aqui em Hebreus capítulo 12, verso 2, o autor e consumador da nossa fé. Mas não vamos ver ele apenas como autor e consumador da fé, mas nós vamos olhar firmemente para ele. E o plano de Deus é que você e eu olhemos firmemente para Jesus. O próprio Jesus, ele mostra isso. Quando ele, em Lucas capítulo 12, e se você tiver condições, gostaria que você fosse comigo até Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, aqui em Lucas capítulo 17, versículo 32, Jesus, ele faz um alerta para os seus seguidores, para os seus discípulos, e ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E quem foi a mulher de Ló? A Bíblia não fala muito sobre a mulher de Ló. Agora, a Bíblia, quando conta a história de Ló, conta a história de que Deus fez uma proposta para Ló. Ele disse assim: olha, você, para não ser destruído com Sodoma e Gomorra, você deve ir para uma montanha onde eu vou te mostrar. E enquanto você estiver indo para a montanha, você não pode olhar para trás. Você tem que ter o foco no lugar para onde eu estou te mandando. Olha o que é que diz no livro do Gênesis, no capítulo 19. E ali diz isso claramente. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, versículo 17, diz assim: havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Ou seja, qual que era o objetivo do anjo de Deus para Ló e sua família? Olhem para frente, caminhem rumo ao alvo, caminhem rumo à salvação. Se vocês olharem para trás, algo muito grave vai acontecer. Então, mantenham o seu foco no alvo. Sabe que quando a nossa família cresce, quando passamos por lutas no nosso dia a dia, manter o foco no alvo não é algo fácil. Não é algo fácil. Porque a família cresce e a gente tem uma dificuldade, por exemplo, que é o aumento das contas, fatalmente. Eu sou muito grato a Deus, porque como pastor a gente tem algum privilégio na vida, pelo menos. Um deles é que quando a minha esposa ficou grávida, eu era pastor aqui, daí depois fui transferido para São Mateus, e eu lembro que aqui os irmãos, com muito amor e muita bondade, a minha pessoa, a pessoa da minha esposa, pelo amor cristão que eles têm, eles fizeram alguns chás de bebê. Pelo menos teve um lá em Itaim Paulista, e aqui fizeram um culto especial, onde deram um monte de fralda para a gente. Então a gente tem fralda até hoje lá. Depois a gente chegou em São Mateus e as 4 igrejas lá fizeram chá. Então chegou uma hora que a gente tinha fralda que ia do chão até o teto. Era fralda demais. Não faltou fralda, então a gente não precisou gastar dinheiro com fralda. Graças a Deus a criança nasceu com saúde, então a gente também não gasta dinheiro com remédio. Mas eu digo uma coisa para você: quando a pessoa tem um bebê, gastar dinheiro com fralda é um dinheirão. É um dinheirão. Então isso já é uma luta que surge. Gastar dinheiro com fralda, que parece uma coisa tão simples, mas é uma luta. Você vai ter que gastar o seu tempo também. E agora com a Beatriz eu tenho visto que o meu tempo, ele é muito mais cobrado do que quando eu tinha o Daniel. Daniel era muito tranquilo, irmãos. Pequenininho, você colocava ele sentado, ele ficava lá sentado, quietinho, parado. Beatriz, você coloca ela sentada, ela já quer sair do sofá. E daí você tem medo dela sair e bater a cabeçona dela no chão. Porque toda hora bate a cabeça no chão, irmãos. É incrível. Parece assim que tem um ímã da cabeça para o chão. Puf. Toda hora dá cabeçada no chão, né? Ou quer ser jogadora de futebol e está treinando com o chão. Porque está treinando da cabeçada. Não sei o que acontece. Mas é incrível, né? Toda hora tem que usar um capacete. Porque toda hora bate a cabeça no chão. Então você tem que ter muita atenção para segurar. Então a criança vai exigir o seu tempo. A criança vai exigir o seu dinheiro. A criança vai exigir sacrifício. Coitada da minha mulher. Às vezes eu acordo, mas quem acorda para valer é ela mesma. Porque a criança acorda à noite, começa a chorar. E eu não tenho como dar o peito para a criança, irmãos. Por mais que eu tivesse peito ou tenha, não vai sair nada, não resolve. Quem tem que dar o peito é a mãe. A criança quer a mãe. Ela olha para a cara do pai. E só faltava falar que nem aquela série da antiguidade: não é a mamãe. Só faltava falar isso. Porque é assim, a criança ela quer a mamãe. E com toda essa preocupação, com todos esses trabalhos, às vezes,
a gente pode ser tentado a desviar o foco de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo com isso, o nosso foco tem que estar em Jesus. Por isso que Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele poderia falar, lembrai-vos de Ló, lembrai-vos de Abraão, lembrai-vos de Sara. Mas ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe por quê? Porque eles estavam indo rumo à salvação. Como disse aqui, o anjo disse, não olhem para trás, caminhem rumo ao monte, rumo à salvação, rumo à libertação. E aqui diz então que no verso 26 aconteceu algo que estava fora dos planos de Deus, fora dos planos de Ló, fora dos planos do anjo, algo inesperado. Verso 26 diz que a mulher de Ló olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. A mulher de Ló, irmãos, ela estava quase salva. Tinha sido liberta da cidade de Sodoma e Gomorra, estava caminhando rumo à salvação. Mas em vez dela continuar olhando para o alvo, ela olhou para trás. E isso fez com que ela perecesse totalmente. Uma recomendação que eu gostaria de deixar a todos os amigos e irmãos. Aqui eu tive a oportunidade, hoje eu estou pregando aqui pela vez de número 190. Porque toda vez que eu prego um lugar eu marco lá o que eu preguei. Isso aqui eu nunca preguei aqui. Hoje é a vez de número 190. E eu quero fazer uma recomendação para você. Não sei, pode ser até a última, quem sabe? Mas eu agradeço a oportunidade que Deus me dá de estar aqui, o convite da Tânia. E eu digo uma coisa para você, olhe sempre para Jesus. Não deixe o seu olhar se desviar, olhando para um irmão, olhando para um pastor, olhando para os problemas. Olhe para Jesus. Se você olhar para Ele e for rumo ao caminho que Ele te ensina, a vitória é certa para você. Confie plenamente nele. E agora com esse desafio aí, que vocês têm como família de criar a Maria Helena, olhem sempre para Jesus, Ele vai dar sabedoria e força, para que vocês possam apresentar ela nos caminhos de Deus, não só hoje, mas todos os dias, e apresentar a vida de vocês também. Façam isso sempre, Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Olhando para Jesus, irmãos, nós podemos ter a certeza que com o foco em Cristo, por fim nós seremos vencedores. Podemos ter lutas, dificuldades, problemas, mas seremos vencedores. A Bíblia mostra algumas pessoas que tinham esse olhar fixo em Cristo e mostra as grandes vitórias que Deus lhes deu. E eu quero agora ler os 3 últimos versos para esse momento. O primeiro deles está no livro de Jó, no capítulo 19. Quando você ouve a história de Jó, tem gente, até que fala aqui no Brasil, tem um ditado popular que diz que quando a pessoa é muito paciente, ela tem a paciência de Jó. Eu creio que você já ouviu isso. Porque Jó foi muito paciente, passou por lutas, dificuldades, problemas. Jó ficou doente, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Mas a Bíblia mostra que quando ele perdeu tudo, ele ainda mantinha o foco fixo em Deus. Capítulo 19 do livro de Jó, versos 25 em diante, diz assim. Jó capítulo 19, a partir do verso 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, e de saudade desfalece o coração dentro de mim. Essas passagens nos mostram o foco que Jó tinha, porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às perdas, em meio aos problemas, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar, e com esses meus olhos, com a minha carne restaurada, um dia eu verei a Deus. Jó era um homem que tinha o foco, o olhar totalmente firmado em Jesus, e ele tinha muitos problemas. Quem sabe? Porque só Deus sabe qual é o teu problema. Eu não quero julgar teu problema de forma nenhuma, nunca pense isso. Mas quem sabe Jó tinha mais problemas do que eu e você, mas mesmo assim ele ainda mantinha os seus olhos fixos em Jesus, fixos no autor e consumador da fé. Além disso, a Bíblia fala de outro homem que mantinha os olhos em Jesus. Livro de Atos, capítulo 7, a partir do verso 54. O livro de Atos está no Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos. Você encontra o livro de Atos, o capítulo 7, traz uma história também que é muito conhecida daquela pessoa que gosta de ler a Bíblia e tem algum conhecimento da palavra de Deus. É a história de Estevão. A história de Estevão é importante. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo. E aqui, no livro de Atos, capítulo 7, a partir do verso 54, a Bíblia diz o seguinte: ouvindo eles isto, ou seja, ouvindo o testemunho de Estevão, de que ele era fiel a Jesus, mesmo em meio à prisão e às acusações. Diz aqui que ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração,
e rilhavam os dentes contra ele, ou seja, estavam com raiva mesmo, até rangendo os dentes. E o verso 55 diz que: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade, e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Estevão, irmãos, no seu momento de morte, ele continuava com os olhos fixos em Jesus. Fixos em Jesus, e em meio às acusações e à raiva do povo, ele viu o céu aberto e teve a oportunidade de ver Deus e Jesus lá no trono da glória no céu. Fixo com os olhos em Jesus e sendo apedrejado, ele invocava para que Deus perdoasse os seus acusadores e aqueles que o estavam matando, porque eles não sabiam o que faziam. Como que não sabiam? É claro que sabiam muito bem que estavam apedrejando Estevão, mas Estevão queria mostrar que naquele momento eles não sabiam o que faziam, porque estavam cegos pelo ódio, cegos pelo pecado, cegos pela ira, cegos por não terem o foco em Deus. E por último, Estevão, ele pediu para que Deus perdoasse os pecados daqueles homens. E sabe que Jesus disse que nós devemos amar o nosso inimigo. Sabe que amar o nosso inimigo é algo muito difícil. Estevão naquele momento mostrou que ele era capaz de amar o inimigo, amar aquele que estava tirando a vida dele, amar aquele que o estava matando. E por que Estevão foi capaz de fazer isso? Porque os olhos dele estavam fixos em Jesus. Por isso ele se tornou um personagem importante, citado na Bíblia, o primeiro mártir do cristianismo, porque o centro da vida dele estava firmado em Deus. E o último verso é Filipenses. Eu gostaria que você abrisse na última passagem então. Se Jó tinha a sua vida fixada em Deus, se Estevão também tinha, em Filipenses nós vemos um outro homem que tinha sua vida firmada em Deus, o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, aqui está a última passagem. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 13, a Bíblia apresenta as seguintes palavras do apóstolo Paulo: irmãos, Filipenses capítulo 3, verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, avanço para o alvo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois é isso que Estevão fazia. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho em sua vida. Paulo, ele tinha o plano de prosseguir firme para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele olhava para Jesus. Como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, ele mantinha os olhos fixos no autor e consumador da fé. E esse é o apelo que eu faço para você nesta noite, nesse fim de sábado, para que você tenha os seus olhos fixos em Jesus. Nós vamos ter lutas, vamos ter desafios, vamos ter problemas, isso é uma verdade, mas tenha os olhos fixos em Jesus, aquele que morreu no seu lugar. Tenha os olhos fixos em Jesus, aquele que ressuscitou para te dar oportunidade de vida eterna. Tenha os olhos fixos em Jesus, aquele que é o único que te representa perante Deus, sendo seu advogado. Tenha os olhos fixos em Jesus, aquele que não te deixa só, porque Ele prometeu em sua palavra que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Tenha os olhos fixos em Jesus, aquele que prometeu que te ama. Tendo os olhos fixos nele, nós teremos a força e o poder para abandonarmos o pecado, deixarmos de lado os tesouros desse mundo, deixarmos de lado as tradições até da igreja, deixarmos de lado provações, lutas e problemas, tristezas, pesares, porque nós teremos a certeza que em Cristo venceremos não só para esse momento, mas para esse momento e para a eternidade, para a honra e glória de Deus. Tenha os olhos fixos em Jesus. Vocês principalmente, tenham os olhos fixos em Jesus, para que a Helena possa ver o exemplo da vida de vocês, e ela tem esse desejo também de ter os olhos fixos em Jesus.
Gostaria de chamar então a família de vocês aqui à frente agora. A Maria Helena Dodge Moraes, ela é a filha do Fábio e da Tânia. A Tânia eu já vi que está aí, se o Fábio estiver pode vir à frente também. Ela nasceu, como diz aqui, no dia 2 de março de 2019, então ela está com 2 meses, bem pequenininha. Olha o papai aqui, tudo bem, irmão? Como é que o senhor está? Prazer aí conhecê-lo, viu? Deus abençoe. Eu acho que eu até já te vi, mas você entende, né? E essa aqui é a Helena, está dormindo. Que benção, hein? Está aqui uma princesa, viu? Vamos chamar também os avós para estarem aqui presentes, se estiverem. A nossa irmã Neide está aqui, pode vir à frente. Os avós que estão atrás também, venham para cá, porque eu não conheço todos. Muito bem, a Ângela e o Paulo podem vir à frente também. A irmãzinha, se quiser, pode vir à frente. A irmãzinha que é bem grande já, mas Deus abençoe, viu? Prazer tê-lo aqui conosco. Deus te abençoe, viu? Um prazer. Deus abençoe o senhor, viu? Prazer conhecê-lo. Deus abençoe a senhora, viu? Deus abençoe. Maneide, Deus abençoe a senhora, viu? Deus abençoe. Você eu já cumprimentei, mas tudo bem. Se você que é tia quiser vir, pode vir também, viu? Tá? Fique à vontade. Se tiver mais alguém da família, algum amigo que quiser vir à frente, pode vir. Nós vamos, nesse momento, ouvirmos uma música especial para Helena. E logo após essa música especial, eu quero ler 2 versos da Bíblia com vocês. E depois nós vamos fazer a oração de dedicação. Vamos então ouvir a música nesse momento, para a honra e glória do nome de Deus. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz, né, por poder participar. Que Deus abençoe ricamente a família da Tânia, né, toda. Eu gostaria de falar também para o pastor que quando o senhor veio para a igreja, eu estava saindo da igreja. Né, eu me afastei por um tempo e não tive a oportunidade, né, de conhecer o senhor, de participar da parte quando o senhor estava aqui. Mas o senhor é muito bem amado nessa igreja. O pessoal fala muito do senhor e acredito que todos queriam que o senhor voltasse novamente. Até eu teria o privilégio, né, o prazer de ter o senhor de volta. Né, o irmão é muito bem amado, o senhor, sua esposa, que Deus possa abençoar ricamente. E eu voltei para a igreja, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, e fiquei muito feliz quando eu vi a Tânia, a Thelma aqui e a Tayla. É assim, é Deus mesmo, então realmente a gente tem que olhar para Cristo, que não tem outra solução. Né? Então eu estou aqui porque eu olhei para Cristo, e não tem outro caminho, não tem mundo que pague o que Cristo fez por nós. Então eu e meu filho, graças a Deus, estamos aqui. Ele também é uma bênção aqui na casa de Deus, que Deus possa ser louvado por isso. Agora eu vou cantar um hino, que na verdade é uma oração, né, em homenagem a Helena, que Deus possa abençoar ela ricamente. Né? É do Inário, eu amo essa canção. Vê, Senhor, essa criança, meiga e frágil como a flor, necessita de carinho, necessita de amor. Seus olhinhos são tão puros, seu sorriso é como a luz. Eles mostram a beleza que emana de Jesus. Vem guiar os seus passinhos, ensiná-lo a caminhar no seguro e bom caminho, em tua força confiar. Vem livrá-lo das maldades que este mundo há de impor. Pai querido, cuida dela, dá a ela o seu amor. Dá a ela o seu amor. Amém, amém, amém. Que Deus possa ser louvado, que Deus aceite esse louvor. Então eu vou ler aqui 2 passagens da Bíblia. A primeira, para vocês que são pais, a mensagem é muito importante, mas para os amigos, avós, familiares que estão aqui também. Até porque o aprendizado é algo que tem a ver com uma construção social que não está limitada só à casa, né? Tem a ver com todos os amigos e parentes que nós temos. Aprendizado tem a ver com todos com quem nós nos relacionamos, né? E o livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 6, traz o texto que vai estar no certificado de apresentação da Maria Helena, que vocês vão poder guardar e que vai servir como um marco para esse momento, além das fotos, vídeo e tudo mais. Aqui diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha não se desviará dele.
São nos primeiros dias de vida que a gente forma o nosso caráter, nos primeiros anos. A realidade é que o que nós somos hoje, nós decidimos ser quando nós tínhamos lá nossos 7, 8 anos de idade. Nós éramos crianças quando decidimos ser o que somos hoje. Às vezes não, às vezes nós tínhamos outros sonhos, mas o ser que nós somos, a forma com que amamos, nos relacionamos, começa na infância. Então os primeiros anos são importantíssimos. Então Fábio e Tânia, busquem a cada momento colocar Helena nos caminhos de Deus, mas busquem demonstrar também amor por ela. Se vocês querem ver nela uma criança atenciosa, deem atenção para ela. Se vocês querem ver nela uma criança responsável, seja um exemplo de responsabilidade. Se vocês querem ver nela uma criança amorosa, bondosa, uma criança que trata bem as pessoas, façam a mesma coisa, porque elas vão ver em vocês o principal exemplo. Na realidade, para Helena, você é o Superman e você é a Mulher Maravilha. Essa é a verdade. Tá? Aquele negócio lá do filme não vale nada para ela. São vocês. Ou se vocês não gostarem desse tipo aí, você é o Homem de Ferro e você é a Viúva Negra. Então, fazer o quê? Paciência, né? Viúva de marido vivo? Não, brincadeira, né? Mas vocês entenderam que o outro filme tem esses aí, né? São os personagens principais, homens e mulheres. Mas é isso aí. Outro verso da Bíblia que eu quero ler fala sobre isso, o ensino. O que nós devemos ensinar? Deuteronômio, no capítulo 6, fala sobre o que devemos ensinar. E aqui a Bíblia fala assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, amar a Deus é algo muito importante. Essa é a primeira coisa que nós temos que ensinar para a criança. Em primeiro lugar, termos o amor no nosso coração, para que a criança possa sentir esse amor de Deus, porque quem verdadeiramente ama a Deus, ama o próximo, respeita as pessoas. Quem verdadeiramente ama a Deus, compreende as deficiências, as falhas, as dificuldades, as lutas de cada pessoa. Então busquem fazer isso, amar a Deus. E como diz aí, colocar isso na cabeça da criança durante todo o dia. Levantar, ao deitar, durante o dia, caminhando, em todos os momentos. Ensinem o amor de Jesus para Helena, e eu tenho certeza que ela não será somente dedicada hoje, mas ela será dedicada todos os dias na presença de Deus. Nós vamos então ajoelhar para fazer uma oração. Eu gostaria que todos ajoelhassem. Você está segurando bem, qual é o seu nome mesmo? Ângela. Você está segurando bem ela, se quiser pode manter seguro. Qual é o seu nome mesmo, rapaz? Paulo. O Paulo, tá bom, segura você mesmo. Vamos só ajoelhar aqui, para a gente fazer a oração. Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos neste momento aqui na tua casa, ajoelhados, agradecidos a Ti pela bênção da vida, com a qual o Senhor abençoou a Tânia e o Fábio, para que eles tivessem a oportunidade de verem a pequena Maria Helena ser formada, gerada, se desenvolver no ventre materno e nascer e estar nos últimos 2 meses dando muita alegria à vida deste casal. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar iluminando o caminho desta criança que hoje os seus pais dedicam nas tuas mãos. Que o Senhor possa abençoá-la, fortalecê-la e que ela todos os dias possa ver nos pais um exemplo de abnegação, um exemplo de honestidade, de trabalho, de amor, um exemplo de pessoas que querem viver na tua presença para dedicarem a pequena Maria Helena a ti, Senhor. Pedimos nesse momento que a bênção sacerdotal recaia sobre essa tua filha. Que o Senhor abençoe e guarde a vida da Maria Helena. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ela e tenha misericórdia dela. Que sobre ela, diariamente, o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a mais perfeita paz. Pedimos que abençoe também cada pessoa que está aqui à frente. Avós, amigos, tios, a irmã. Que todos eles também sejam uma influência poderosa para a vida da Maria Helena. E que o Senhor abençoe por fim também a igreja. Que nessa igreja ela possa encontrar, Senhor Deus, um pedaço do céu na terra, assim como em seu lar também. Amém. E que ela possa ser motivada, seguindo na igreja. Se o Senhor não voltar até lá, nos aventureiros, nos desbravadores, junto com os jovens, que ela possa ajudar a liderar um povo que estará caminhando rumo à Canaã celestial. Amém. Pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Amém.